pessoa vira pra mim e fala assim, você tem que vibrar na alegria. Aí eu falo pra ela, mas eu tô com ódio. Aí ela fala pra mim, você tem que vibrar na prosperidade, sei o quê. Mas eu me sinto escassa e tô fodida, não tenho dinheiro. Aí ela fala pra mim, mas pra você enriquecer, você tem que vibrar, mas não consigo. Eu não consigo. Que é muito eu faço comum o quê? isso. É ótimo ponto. Mas pra você ser feliz, pra você ter um marido, você tem que vibrar na sensação de ser completa. Mas eu não sou completa. Tem um buraco aqui dentro. Como que sou? Eu sou um negócio que eu não sinto. E aí é onde todo mundo começa a entrar num processo super perigoso de ativação das suas sombras. E eu começo a ativar as minhas sombras. Se Eu não ele uso res- do meu cliente. Se ele responder que o problema dele é a ausência de dinheiro, escassez de dinheiro, Tudo bem. aí você vai fazendo perguntas até chegar no Não. porquê? Não. Ele fala assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, Paula, tô duro, cara, não consigo fazer dinheiro. Beleza, você trabalha? Trabalho. Como é que você se sente em relação ao seu trabalho? Como é que você acha que você faz dinheiro? Ou o que tem na sua cabeça sobre dinheiro? A pessoa, geralmente, ela me dá uma estruturadinha. Tipo, sou casada e não consigo voltar pro mercado de trabalho e fazer dinheiro. Ou, acabei de abrir minha empresa e a empresa não tá faturando. Ela me dá um contextozinho. Paula, eu sou funcionária numa empresa, tenho chance de crescer, ser promovida, mas eu não consigo. Então tá, ela me deu um contexto. Eu peço pra ela fechar os olhos e puxar essa emoção. Como é que você se sente quando você olha pra você dentro dessa empresa e sente que você não consegue fazer essa quantidade de dinheiro? Vem uma emoção. Aí tem um como fazer isso. Ela vem com essa emoção. Que emoção é essa? Primeiro vem a negativa. Depois eu vou no caminho inverso. O que você quer? Eu quero isso. Vai lá nesse cargo. Quem é que tá nesse cargo hoje? A fulana de tal. O que você acha dessa mulher? Eu acho ela uma arrogante. Você quer sentar nessa cadeira? Da mulher que você acha arrogante. Por que você acha ela arrogante? Por causa disso? Porque eu acho que ela tá lá e ela subjuga os funcionários. Como é que tu vai ser líder? Se quando você tiver que dar uma bronca, se quando você tiver que dar uma explicação, se quando você tiver que chamar, e quando você tiver que demitir alguém. Tem uma pessoa aí na sua frente, você vai demitir ela hoje. Qual a sensação? Ai, Paula, coitada. Como é que essa mulher vai ser líder? Sim, entendi seu ponto. Eu vou amarrando todas as pontas, eu limpo toda a emoção dolorida dela por ela não ter alcançado aquele lugar e jogo ela no lugar oposto e trato essas emoções também. Só que nesse meio do caminho, a gente trata a parte que eu chamo de parte sistêmica, que não tem nada a ver com constelação familiar, mas quem assiste sem entender acha que é. Eu nunca estudei constelação, até, né? Imagina eu falar que é um troço que nem é. E o que acontece? Vão aparecendo os personagens. Então, aparece a mãe, o pai, o vô, a avó. Tá. Apareceu a moça que trabalhava em casa, apareceu meu irmão mais velho, X, minha prima. Todos chefe, esses né? personagens a gente trata. Todos. E a gente muda a percepção dela sobre cada um. E o que é incrível, cada indivíduo que passou pela minha vida, está na minha vida, ele tem uma habilidade desequilibrada que eu chamo de defeito. E geralmente essa habilidade desequilibrada é a que me falta. Então, quando nesse processo terapêutico eu mostro para ela que aquilo é uma grande habilidade, só está em desequilíbrio, a gente começa a ativar nela aquela habilidade. Porque ela já não julga mais como sendo feia, errada, inadequada, cruel. Aí ela puxa isso para ela, que era exatamente o que faltava pro crescimento dela. E eu faço tudo isso junto. Entendeu? Tem muito a ver com o que a Sol falou, né, Rosa? De você identificar o que você acha do seu pai ou da sua mãe, né? No caso sistêmico. Diz muito de como você enxerga ele, né? Isso. Certo? E a partir do momento que você muda essa sua crença em cima do seu pai e da sua mãe, você consegue mudar a realidade Da sua vida. da sua vida. Tá. Tem a ver Vamos com essa... botar um negócio em cima Entendeu? dessa conversa. Vamos. Olha só. Quando eu pergunto pra você o que você acha do seu pai, você me dá uma resposta, beleza? E se eu te disser que quanto mais raiva e ódio você tem dele, você tem mais amor e missões inconscientes por ele? Caramba. E se eu te disser que quanto maior a sua sensação de amor e de ter colocado alguém no pedestal, de ser incrível e boa, mais raiva você tem desse personagem. Aí você fala, você tem problema, Paulo. Eu tenho ódio do meu pai e eu coloco a minha mãe no pedestal, sim, você não sabe o que você tá falando. Sei, sim, muito bem o que eu tô falando. Você colocou sua mãe no pedestal? Ela é incrível? Por que ela escolheu seu pai? E quando eu começo o processo, sabe o que ele fala pra mim? Como você foi burra. Tanto homem pra você escolher na sua vida. Você escolheu essa desgraça, que ódio, vontade de estrangular você viva. Aí ele tira a mãe do pedestal, olha pra mãe de igual para igual, limpa essa troço todo que ele carregou uma vida inteira, e aí ele vem pro pai.
Porque essa raiva, esse ódio que ele tem do pai, tá amarrado numa missão inconsciente que ele não sabe, que ele se deu desde a barriga da mãe. E aí o que acontece? Ele preferiria que esse homem morresse, lembra? Começo da nossa conversa aqui? Eu preferia que isso não existisse, lembra a aliança? Eu preferia que isso não existisse. Porque eu tenho que tomar tanto cuidado com isso, eu tenho que fazer tanto por isso, eu tenho que olhar tanto pra isso, que isso aqui virou um fardo pra mim. Então, quando alguém vem pra mim e fala, eu odeio meu pai, eu falo, minha aliança. Sim. Que fardo que você tem, que tanto que você tem que provar, que tanto que você tem que cuidar, que tanto que você tem que ser incrível pra esse homem. Porque esse homem é tudo na sua vida, você não sabe disso. A ponto de você preferir que ele morra pra você falar, ai, relaxei. Agora eu não tenho que ser mais nada pra ninguém, nada pra nada, não tenho que cuidar mais de nada, agora eu tô leve. E quando a gente trata isso, a pessoa olha pra aquele pai e fala, meu Deus do céu, como eu amo esse homem, como eu tenho uma veneração maluca nesse troço aqui, como eu quis que ele me amasse, me olhasse, me validasse. E ele não fez nada disso no meu ponto de vista, e essa raiva veio à tona, entendeu? Tem muitas pessoas que falam de lei da atração, né? E uma das questões bases é a vibração, a frequência. O que você pensa sobre vibração e frequência? E se, a partir do momento que eu estou limpando essas crenças que eu tenho, de acordo com o que você falou, eu estou elevando a minha frequência, a minha vibração. Tá. Bom, eu não sou o tipo de pessoa que saio repetindo o que os outros falam. Eu nunca peguei uma máquina para medir esse troço, para dizer quantos hertz e quê. Dizem que tem alguém que faça isso. Sim, ok, sim. eu nunca fiz. Então eu vou falar de um troço que eu não vi, que eu não peguei, que eu não sei. O que eu sei? Vida prática. Eu sei vida prática. Eu sei que, geralmente, quando eu acordo e bato meu dedinho na cama e saio reclamando com ódio daquilo, tende a cair a xícara da minha mão, o chuveiro queima, tende. Mas isso, eu tô me baseando em quê? Na minha vida real. Eu tô me baseando na vida que acontece na casa de todo mundo que tá assistindo a gente. E geralmente, quando eu sou uma pessoa mais leve, mais alegre e divertida, quando toda desgraça acontece, eu tenho uma tendência a tirar sarro daquilo, a brincar com aquilo, a fazer uma piada, uma sacanagem com aquilo. É uma tendência. E a tendência é que, quando eu me comporto dessa forma diante daquele cenário, a tendência é que ele fique mais leve. Beleza, esse é um ponto. Total. Agora, Na prática. quando eu olho para a parte terapêutica do troço todo, eu vou lá e pego essa lista que disseram que fizeram. Bom, então, a pessoa vira para mim e fala assim, você tem que vibrar na alegria. Aí eu falo para ela, mas eu tô com ódio. Aí ela fala para mim, você tem que vibrar na prosperidade, sei o quê. Mas eu me sinto escassa e tô fodida, não tenho dinheiro. Aí ela fala pra mim, mas pra você enriquecer, você tem que vibrar, mas não consigo. Eu não consigo. Que é muito eu faço comum o quê? isso. É ótimo ponto. Mas pra você ser feliz, pra você ter um marido, você tem que vibrar na sensação de ser completa. Mas eu não sou completa. Tem um buraco aqui dentro. Como que sou? Sou um negócio que eu não sinto. E aí é onde todo mundo começa a entrar num processo super perigoso de ativação das suas sombras. Nossa. E eu começo a ativar as minhas sombras. Por quê? Porque eu quero ser aquilo que estão dizendo que é o que vai funcionar. Então eu quero ser namastê, eu quero ser somos um. Fica meio fake, né? Total. Você não é você. Não, você fica fake, não funciona nada e criou uma sombra. E essa sombra, ela te persegue todo santo dia, você começa a ter medo dela. Por que cria sombra? Por exemplo, eu, cara, quero muito me espiritualizar. Então eu tenho uma crença absurda que eu preciso meditar todo dia, cara. Só que, cara, eu ainda não consegui. Mas eu fico com uma sombra atrás de mim. Porra, cara, você fez 3 dias, não fez o quarto. Fez uma sombra, não é algo natural. Bom, eu tô falando do meu ponto de vista, Isso. mas vamos lá. Fala. Esse é um aspecto da sombra, a cobrança. Ela vira sua fiscal. Tá sempre na tua orelha te fiscalizando, entendeu? E ela fiscaliza você sobre o que você se comprometeu com você e sobre o que você julgou no outro. E ela vai crescendo na sua cabeça, entendeu? Por isso que a gente sabota a questão da grana ou essas outras questões que a gente está abordando aqui. Um dos aspectos sabotadores é o fiscal. É tipo assim, tem certeza que você vai fazer essa quantidade de dinheiro? Certeza que você vai morar nessa casa? Certeza que você vai andar nesse carro? Mas vem cá. Você não merece Lembra? Você lembra o que você falava do fulaninho? Que morava no seu bairro? Quando ele entrou naquela empresa? E começou a fazer tudo. Lembra que você falava que agora virou ostentação? É, o playboy. Você lembra o que você falava dele, o quanto se criticava? Você lembra a galera da rua, ficou todo mundo contra ele, ninguém mais falava com ele? Lembra que ele ficou sozinho? É aqui a sombra, ó. E sem você se dar conta que isso está acontecendo, porque isso gira num campo sutil, você fala,
deixa pra lá. Eu prefiro me sentir acolhido, eu prefiro me sentir amado, eu prefiro me sentir bem, então deixa pra lá. Só que no plano físico, material, consciente, você tá, tô lutando pelo dinheiro, pô, quero matar um leão por dia. Aí eu falo, mas você tá conseguindo não? Eu falo, porque você tem um monte de não, e um monte de negativo em relação ao dinheiro. Eu preciso descobrir que negativa é essa. E são negativas profundas, não são essas aí que o pessoal fala, porque dinheiro não leva pro céu. Não é isso não, se fosse isso aí tava bem fácil. São esse combo de crenças que eu não acesso, desconheço, mas tá ali, dia e noite. E o aspecto sombra, porque ele vem como um fiscal na sua cabeça. Entende? Aí você perguntou como é que vira essa sombra. É que a gente vai junto. Eu falei pra vocês que era assim. Eu trouxe, a conversa ela começa aqui, mas ela tem... Ela abre, né? Ela abre tanto pra todo lado, sabe? A gente gosta de falar que é como se fosse uma árvore, né? Então começa num tronco, vai subindo, aí você quer ir pra cá, pô, beleza, mas agora vamos ramificar e vai indo. É porque aí... Essa que é a beleza, porque no final de tudo vai voltar lá pro começo da entrevista. Sim. É que pra gente conversar sobre cada aspecto, a gente precisa definir o que é aquele aspecto pra todo mundo. Porque senão fica cada um com uma ideia do aspecto. O que é sombra pra você? O que é sombra pra você? O que é pra mim? A gente precisa definir um conceito pra seguir a conversa. Senão ela segue solta na cabeça de cada um. Ninguém entende nada do que você tá falando, entende? Sim. E qual seria esse conceito? Então, vamos pensar em sombra como sendo alguma coisa que eu julgo como feio, errado, inadequado, pecado. É algo que eu não quero ser. Algo que eu não quero sentir, que eu abomino e que quando eu vejo, eu condeno, eu critico, eu fico puta, eu tenho raio, eu tenho ódio, eu levo, sabe? E quando eu noto um vislumbre disso em mim, não trabalho, isso vira uma sombra, porque eu nego. Entendi. Sombra é o princípio da negação de aspectos que eu carrego, mas que eu condeno, critico e não quero mexer com isso. Você não se permite. Chega você não quer mexer com isso. Eu não quero mexer com isso. Você fica refém daquilo daquele seu vazio. Você fica refém então, dessas o segredo sombras, é a vida toda. O segredo é você aceitar, a aceitação. Por exemplo, eu tô me sentindo vazio, eu tô me sentindo escasso. É você ser honesto com você, sem medo de nada lá fora. Por exemplo, isso é treino, né? Então, eu treino muito isso na minha vida. Eu brinco, outro dia eu tava chegando no prédio, e aí aconteceu uma situação com o porteiro, e ele me chamou, ele não deixava eu entrar, porque o carro não tava com o negócio lá, ele não deixava eu entrar. E eu falando com a Rosana é minha amiga, eu falando, Rô, e ela é a mesma pegada que eu, assim, nessa parada, né? A gente troca muito. Eu falei, nossa, Rô, eu vou pegar esse porteiro, eu vou matar. Hoje eu mato esse porteiro, porque minha vontade é pegar a cara dele, mas é esfregar a cara dele no asfalto. Mas não é qualquer asfalto, não. É aquele asfalto de 40 graus e ir ralando a cara dele pra frente. E ela rachando. Mas eu vou matar ele. Se ele descer aqui, eu vou... Aí quando acabou, eu falei, nossa, Rosana, olha que eu trouxe esse porteiro pra minha vida, né? Que benção. Depois eu vou ligar pra ele. Aí você fala, você é uma pessoa louca? O que é isso? Existem duas pessoas vivendo dentro de você ao mesmo tempo? Exatamente. Porque se eu não deixo essa conversa sair, ela vira sombra. Não, meu querido, veja bem. Olha, obrigado. Aqui eu tô assim, filho da mãe. Não, olha, veja bem. Não, eu preciso pôr isso pra fora. Só que eu não vou vomitar em cima do porteiro necessariamente. Às vezes acontece. Mas não vou. Eu vou liberar isso pra mim. Aí você olha pro seu marido, você tem vergonha. Você fala, nossa, eu tenho vergonha desse homem. Mas você... Não, vai lá no seu banheiro, vai lá no seu quarto, se treina, começa a falar. Bota a foto do seu marido e fala, meu Deus, que vergonha. Olha essa barriga sua, olha esse salário que você... Eu tenho vergonha de estar com você, mas eu tenho vergonha. Mas também eu tenho medo de ir embora, porque de não achar nada melhor do que você é vergonha. Aí, quando ela começa a falar, ela começa a falar, peraí, eu acho o cara ruim, eu tenho vergonha do cara, mas eu acho que eu não consigo nada melhor, então como é que eu me vejo? Meu Deus, eu preciso resolver essa minha autoimagem. Agora, se eu sufoco, se eu finjo um troço, uma santidade, uma pureza, uma paz, uma alegria, isso tudo vai virando sombra. Vira sombra. Eu ando com uma casca mentirosa. E aí, quando você chega no processo terapêutico, haja paciência para você acessar esse troço todo. Paulo, eu nunca falei para ninguém na minha vida que quando eu era criança, eu fazia um troca-troca com os meninos atrás da linha de trem. Fala de um cliente meu. Falei, jura? Menininho? E aí ia lá e fazia todo mundo trenzinho, um pegava o outro. Pegava. Falei, que bom. O que você sentia? Tal coisa. Ele falou, você vai falar comigo com essa cara? Eu falei, sim. Por quê? Porque não é o que você fez? Vamos resolver.
Sim. Tá tudo bem, você fez, tem que lidar com isso, vamos resolver. Se fosse uma outra coisa, sério, Roubei vou falar a alguma palavra coisa. aqui, né? Mas, roubei, tá. Bom, qual que foi a consequência? Você foi preso? Pô, não fui preso. Tá, vamos lidar com isso. Ah, eu fui preso depois. Pô, beleza, essa foi a consequência, vamos lidar com isso. Mas vou lidar com o quê? Eu vou lidar com a sua emoção. Eu não sou policial, eu não sou juiz, eu não tô aqui pra trabalhar com você a Uma Você não tá- punição. complexidade do seu ato. Isso você vai lá tratar com o policial, com a justiça, com quem você prejudicou. Eu tô aqui pra tratar você, o seu emocional. Eu quero entender o que te faz fazer isso. Que emoções emergem, como você se sentiu depois e te limpar emocionalmente. Aí a gente volta na troça da frequência da vibração. Quando ele chegou, o que ele estava sentindo? Culpa, vergonha e medo. Quando ele sai do processo, o que ele está sentindo? Alívio, pertencimento, tranquilidade. Limpou tudo. Segundo a tabelinha, ele está na frequência mais elevada. Pronto, cheguei no meu objetivo. Preciso da tabela? Não. Eu preciso só que ele não sinta esse medo, não sinta essa culpa, não sinta essa vergonha, não sinta essa inadequação. Ou pelo menos não sinta 24 horas por dia relacionado a um tema específico, porque somos humanos e vamos sentir isso o tempo todo, em níveis diferentes, relacionados a contextos diferentes. Não vou virar um ET. Sim. Vou continuar sentindo tristeza, vou continuar sentindo medo. Mas, toda vez que eu penso que eu vou fazer um podcast, nossa, eu passo mal. Preciso resolver isso. Ah, se chegar aqui e dar um friozinho na barriga, normal, tudo bem. Agora, cara, eu tenho um medo que eu nego em todo lugar que me chamam. Pô, tem que resolver isso daí. Entendeu? Em casos de abuso, é a mesma terapia que faz para conseguir superar? Inclusive, tem um caso aberto no meu Instagram. Comecei a tratar uma aluna que tá comigo há um tempo. E a queixa dela era, não tô tendo libido com o meu marido, num momento X da vida. Mas ela tinha consciência que tinha sido abusada e tal. E aí, quando a gente começou o trabalho, poderia ser qualquer causa. Poderia ser qualquer... E aí veio essa sensação. Mas o que vinha? Uma raiva quando ela sentia que ela tinha que aceitar aquilo. E ali ela não estava sendo vista como filha. Ela estava sendo vista como um instrumento para gerar prazer. E o que ela começou a sentir pelo marido dela? Que ela não estava vista como mulher inteira, ela estava sendo vista como objeto de gerar prazer. O marido dela é louco por ela, ama, apaixonado, faz tudo da vida e tem um puta tesão na mulher. Louvado seja Deus, essa mulher devia ir daqui a Aparecida de joelho. Com 20 anos de casado, o homem quer pegar ela todo dia, né? E ela lá, puta com o cara. Falei, colega, vamos resolver isso agora. Sim. Entendeu? Porque você resolveu isso consigo mesma, certo? Um montão de coisa. Várias e várias. A gente pode ir conversando aqui. E tem um monte para resolver, que também posso falar que não tem problema nenhum. Porque não vai virar sombra em mim, não. Tô fora. Então, você falou, o seu objetivo não é ser uma nova sombra para as suas pacientes, que vai julgá-las. Não! Mas sim julgar o quê, desatar gente? essas sombras julgadoras delas mesmas. Exato. Dissolver, jogar na sacanagem o negócio. Ontem aconteceu um troço. Desculpa, você quer falar? Eu acho que Não, eu ia te perguntar por que o poder da fala, quando você falou para limpar tudo isso, ou fala para alguém ou fala para si mesmo no banheiro, em algum lugar. O que tem na fala que tem esse poder tão mágico? Quando você fala ou quando você escreve, você tende a ir, né, em algum momento se dando conta do que tá rolando ali. Só que você tem que ter, para essa fala e para essa escrita, uma condução que funcione. Não são palavras aleatórias, não é dessa forma. E o fato de você falar ou escrever não significa que você vai tratar a emoção. Significa que você vai identificar a emoção. Por isso que você vai no psicólogo, ele faz perguntas inteligentes, você fala, e você sai de lá incrivelmente terapeutizada. Você senta numa mesa e você conta tudo. Não, porque o meu caso eu sou assim, porque não sei o quê. E aí eu atraio narcisistas, porque eu, quando na infância, o meu pai era alcoólatra. Então você virou uma terapeutizada. Você resolveu suas emoções? Não. Elas continuam todas lá. Você aprendeu a justificar a sua vida. Então agora você justifica. Então tem um jeito certo de fazer isso. Tem. Acessar a emoção e tratar como essa emoção foi desenvolvida naquele momento. A emoção, ela nasceu diante de um contexto. Para essa emoção emergir, eu tive que perceber esse contexto por um ponto de vista. Você chega aqui hoje e seu amigo fala para você, vamos encerrar o podcast. Ai, senti um negócio aqui. Porra, já fiquei triste. Senti um negócio aqui. Esse negócio
que você sentiu aqui, você observa ele. Por quê? Você ficou triste porque você não queria que isso acontecesse. Não é pelo fato. Agora, suponhamos que você recebeu uma proposta pra morar em Bali. Puta negócio legal. Ai, só que você tá atormentado. Meu, como é que eu vou falar pro meu amigo que a gente não vai mais fazer o podcast? Pô, como é que eu vou falar isso pra ele? Aí você chega aqui um dia e ele fala assim, meu, nós vamos ter que finalizar o podcast. Você, tô triste por dentro. Porra, graças. Você tá triste ou feliz? Você tá feliz. Por que você tá feliz? Porque você queria que ele acabasse. Então, você não fica triste ou feliz pelo evento, pela circunstância. Você se entristece ou se alegra de acordo com o seu desejo. Eu queria ser demitida, então eu recebi a carta de demissão, eu tô feliz. Eu não queria ser demitida, eu recebi a carta de demissão, eu fiquei triste. O que me entristeceu? O que me alegrou? A carta de demissão? Não, a minha perspectiva sobre a carta. Mas aí, como é que eu mudo essa perspectiva? Exato. É difícil? É o ponto. É mais difícil viver infeliz, viver sofrendo, do que mudar a perspectiva. É mais difícil você viver 50 anos num combate com a sua mulher dentro de casa, com o seu marido dentro de casa. É mais difícil você viver sem falar com seu filho. É mais difícil você viver com uma doença no seu corpo do que você resolver isso. Infinitamente pior. Escolha seu difícil, É né? que dói mais, né? Com o que você quer lidar? Tudo é difícil. Entende? Tipo, quando uma cliente chega em mim e ela fala, pô, a minha vida tá... Hoje mesmo, né? Minha amiga, até postei lá. Eu falei, meus dias normais, gente. Ela falou assim, você poderia fazer um protocolo comigo que arranca meu cérebro fora, raspa e lixa e depois bota de volta, né? Brincando. Eu falei, não, amiga. Você pode continuar a sua vida do jeito que você tá, com o seu drama, com a sua tristeza. Mas o que eu faço pra resolver isso? Eu falei, não vai resolver. Segue sofrendo, vai sofrer mais um pouco. Tá? Vai fazer o quê? Porque isso não vai mudar. A situação que você tá vivendo hoje, ela não vai mudar. Como é que você escolhe lidar com ela? Tem algumas formas de lidar com ela. Uma, você vai viver melhor. A outra, você vai viver pior. Qual que você vai escolher? Aí a gente começou, né, a conversar sobre isso. Então, não é o evento que provoca alguma coisa em mim. É como o que eu esperava daquele evento. Como eu queria que ele acontecesse. E aí, eu saio do mundo externo. E aí, eu saio... E talvez depois eu saio desse mundo depois de ter me separado, ou me divorciado, ou jogado uma panela na cabeça do meu marido, ou ter botado meu filho de castigo, ou ter pedido demissão de uma empresa. Eu saio desse ambiente e vou pra dentro. Aí, quando eu vou pra dentro, eu começo. Falo, vamos lá. O que eu tô sentindo aqui? Eu tô arrasado. Por quê? Porque eu não queria ser demitida. Por que eu não queria ser demitida? Porque eu acredito que nenhum outro lugar eu vou conseguir esse salário. Por que eu acredito que em nenhum outro lugar eu vou conseguir esse salário? Porque eu acredito que aqui o meu chefe é camarada comigo e me deixa ficar, mesmo eu não me sentindo capaz para realizar o meu trabalho. Porra, aí você começa a achar seus BO. A hora que você começa a achar seus BO, você começa a tratar isso terapeuticamente. Ou seja, você começa a mudar a sua autoimagem. Eu preciso fazer um tratamento, preciso limpar o meu emocional sobre essa ideia que eu tenho de que eu tô nessa empresa não porque eu sou merecedora, porque eu sou boa, porque meu chefe tem dó de mim. Se eu resolver isso, será que eu me sinto mais segura para procurar emprego em outra empresa? Porra! Porque eu entendo que eu estava aqui, porque eu sou muito boa. Então, o mesmo movimento que eu fiz para entrar aqui, eu vou fazer para entrar em outro lugar. Ótimo! Então, a tendência é que eu me sinta muito melhor a partir de agora procurando emprego em outro lugar. Isso são crenças limitantes, né? Sim, é o que eu sinto sobre mim. Sim. E aí eu acredito que eu tô fazendo alguém de palhaço, ou que alguém tem dó de mim, e é por isso que eu tô amarrada naquela empresa, eu tô morrendo de medo. Ou eu dei sorte, e eu não vou dar sorte de ir para outro lugar. Crença. Crenças limitantes que geram emoções. É. E isso acontece desde que a gente é criança.